Olá, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao curso de Educação Continuada em Endoscopia Digestiva. Na aula de hoje, nós teremos o Dr. Frederico Fonseca Campos. Ele é membro titular da SOBED, é médico endoscopista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e Centro de Treinamento SOBED, Hospital Madre Teresa, treinamento no Instituto Português de Oncologia e Serviço de Pâncreas e Vias Biliares de Minas Gerais. Ele é cirurgião geral pela Santa Casa de Belo Horizonte. O Dr. Frederico vai falar sobre lesões e pólipos coloretais, conduta frente ao diagnóstico. Boa noite, Mônica. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a SOBED pelo convite. É uma aula muito extensa, então vou me ater mais à conduta após o diagnóstico das lesões coloretais. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. O principal artigo guideline que eu me baseei foi o da SGE de 2017, 2018, que foi o último da Sociedade Europeia sobre o tema. Bom, em relação a essas lesões e pólipos pequenos, os diminutos, menores que 5 milímetros. Segundo o último guideline da SGE, é recomendado a ressecção desses pólipos, preferencialmente utilizando a alça de polipectomia, né? Por quê? Nos estudos, num estudo randomizado controlado, publicado em 2013, mostrou que os pacientes que foram submetidos a polipectomia utilizando a alça a frio, ele teve uma maior taxa de ressecção completa quando comparado à utilização de pinça, com P estatisticamente significativo. Bem como o tempo de ressecção desses pólipos menores que 5 milímetros, utilizando a alça, também é menor, né? Isso vai, às vezes, até um contrassenso. A gente acha que ressecando com pinça é mais rápido? Não. A taxa de ressecção completa é maior quando a gente usa a alça fria. Outros estudos prospectivos também demonstram que a utilização da pinça para lesões menores que 5 milímetros muitas vezes não tem uma ressecção completa. Em relação às lesões ou pólipos césseis de 6 a 9 milímetros, segundo o último guideline da SGE, recomenda a realização da ressecção dessas lesões utilizando também a alça a frio, né? Segundo esse estudo, né, mostra que quando a gente utiliza a alça, quando comparado à pinça, a gente tem uma taxa de sucesso muito maior na ressecção completa. Quando a gente, na verdade, usa a pinça, a taxa de ressecção incompleta é cerca de 4 a 5 vezes maior quando comparado à utilização da alça. Além disso, os estudos mostram que a realização da ressecção dessas lesões, da polipectomia, utilizando alça a frio, é melhor que quando a gente utiliza a alça a quente para essas diminutas, no caso, essas pequenas lesões, né? A alça, quando a gente utiliza a alça diatérmica nessas lesões, estudos mostram que há uma maior taxa de sangramento, principalmente sangramento pós-procedimento, com P estatisticamente significativo de 0,027, e além disso a gente tem maior taxa de sintomas desses pacientes, principalmente síndrome pós-polipectomia, nessa retirada dessas lesões pequenas. Em relação às lesões e pólipos de 10 a 19 milímetros, a SGE recomenda a polipectomia ou mucosectomia, né, dessas lesões, utilizando a injeção de submucosa ou não, né, no caso, por exemplo, quando a gente faz uma mucosectomia em submersão em água, com a utilização de alças a quentes. Pode-se utilizar também alças a frio? Sim, pode, né? Às vezes existem ressecções em PCMIL que a gente pode utilizar a ressecção em fragmentos, usando alças pequenas monofilamentadas. Mas a principal recomendação é que lesões de 10 a 19 milímetros, preferencialmente utilizando alças a quente e fazendo a injeção da submucosa ou a mucosectomia, por exemplo, com a submersão em água. Além disso, né, em algumas certas situações, a gente também pode fazer a ressecção utilizando em PCMIL, utilizando a alça a frio, para diminuir o risco de injúria, principalmente da muscular própria da submucosa. Por exemplo, um paciente de uma lesão
muito idoso no colo direito, né, uma lesão muito plana, difícil de ressecar, a gente pode, às vezes, tentar fazer a ressecção utilizando a frio com uma mucosectomia episiotomia. Existem alguns preditores de maior risco e de dificuldade de ressecção, que são aquelas lesões maiores de 40 milímetros, lesões que acometem a válvula ileocecal e lesões que a gente chama de, né, que não se elevam, lesões recidivadas, né, que apresentam aquele sinal de não elevação. Além disso, quanto mais distal, né, também a gente tem uma dificuldade maior e um risco maior, principalmente em sangramento e perfuração pela espessura do colo e vascularização. Em relação a pólipos pediculados, a ASGE recomenda que a polipectomia seja realizada com a utilização de calor, né, ou seja, alça quente, podendo-se fazer um tratamento pré-procedimento ou não. O que ele coloca é, de acordo com o tamanho da cabeça ou do pedículo, a gente vai escolher se esse tratamento vai ser pré ou pós em relação à ressecção. Recomenda-se a utilização do modo de coagulação nas ressecções dos pólipos e os pólipos ditos maiores que 20 milímetros da cabeça ou pólipos que têm um pedículo maior que 10 milímetros de diâmetro, é recomendado a realização de um tratamento prévio, seja utilizando a injeção de adrenalina ou utilização de alguma técnica de hemostasia mecânica, por exemplo, endoloop, clip. Isso diminui o risco de complicação e também, que é interessante, que o tempo de ressecção, quando a gente faz o tratamento prévio, é menor. Alguns estudos mostram que quando a gente faz a injeção de adrenalina, a gente tem uma redução até de 20% desse pólipo. Então, é uma técnica, às vezes, que a gente pode utilizar na subida, a injeção, para tentar uma redução desse pólipo, também diminuir o risco de sangramento logo após a ressecção. Lembrar que pólipos de cólon direito, também peticulados, pólipos com displasia de alto grau adenocarcinoma, apresentam um risco maior de sangramento. E quando que a gente deve encaminhar esses pacientes para centros de referência? Aqueles pólipos sésseis muito grandes, maiores que 20 milímetros, lesões com espraiamento lateral de grande tamanho, né, maiores que 20 milímetros, pólipos complexos, né, pólipos recidivados, aquelas lesões que têm aqueles preditores de maior dificuldade, essas lesões devem ser encaminhadas para uma avaliação do endoscopista experiente e para um centro de endoscopia avançado que tenha um recurso de um cautério específico, que tenha a utilização do CO2, que isso diminui muito a taxa de complicação. Além disso, a gente pode, que nem eu falei, utilizar a ressecção da mucosectomia. Lembrar que a maior parte das lesões a gente consegue fazer essa ressecção, né? Em caso de indisponibilidade, por exemplo, de uma dissecção endoscópica, e a gente consegue fazer o tratamento da maior parte das lesões. Além disso, outras técnicas também a gente pode utilizar, como uma dissecção endoscópica de submucosa, que é o ISD, né? Lembrando que o ISD ele precisa de um treinamento maior do endoscopista, então a dificuldade, o acesso a essa terapêutica é mais difícil, é mais restrito, mas ela permite uma taxa de ressecção maior em monobloco, permite que a gente analise melhor, no caso, o patologista analise melhor essa espécime, tem uma menor taxa de recidiva local e muitas vezes lesões do tipo que tem uma invasão de submucosa precoce ou um câncer inicial, a gente pode dar, às vezes, um tratamento de cura desse paciente fazendo a ressecção em monobloco. Porém, existe maior risco, principalmente riscos de sangramento e perfuração. Ele apresenta um potencial curativo maior, no caso, se as lesões forem bem diferenciadas, lesões com invasão até SM1, ou seja, menor que 1000 microns, que não tem uma invasão angiolinfática ou perineral, e lesões que tenham ausência de budging, né, que isso é muito importante na ressecção e também na fixação da peça para o patologista, para ele avaliar todos esses critérios para a gente saber se é um paciente que tem critério de cura ou não. Aqui é só uma imagem mostrando uma dissecção endoscópica submucosa, a injeção e a utilização de um flush Knife para toda a sua dissecção da lesão.
E quando a gente deve tatuar as lesões, né? A SGE, nesse último guideline, ele coloca que as lesões ou pólipos devem ser tatuados se a gente for fazer um tratamento cirúrgico, ou ele coloca também, às vezes, na necessidade de localizar uma lesão num tratamento futuro. Eu fico muito com medo dessa questão de localização ou de um tratamento futuro endoscópico. Por quê? Porque a tinta de nanquim, ela, mesmo a gente seguindo o protocolo, fazendo uma injeção de 3 a 5 centímetros da lesão, a gente vê que ela penetra na submucosa e às vezes ela vai mais que 3, 5 centímetros ali, dependendo do volume injetado. Então, esse carbono injetado, ele muitas vezes causa uma fibrose na submucosa e dificulta a ressecção de uma maneira mais curativa da lesão. Então, se é uma lesão fácil de diagnosticar, se é uma lesão que tem algum marco anatômico, eu recomendo que, se ela for para uma avaliação do endoscopista, não faça a tatuagem, e sim coloque no seu laudo a topografia adequada dessa lesão. Se essa é uma lesão de tratamento cirúrgico, não tenha dúvida que faça a realização da tatuagem. Essa é uma lesão nossa, que a gente fez a tatuagem da lesão. Eu vou mostrar depois. Como que é recomendado? A gente recomenda, a SGE recomenda a utilização de carbono estéril, né, partículas de suspensão, e a gente deve fazer uma injeção de submucosa, fazer como se fosse uma bolha de solução salina, seguido da colocação do carbono estéril, e fazer pelo menos 2 a 3 bolhas separadas, né, marcações equidistantes, em uma distância de pelo menos 3 centímetros, 3 ou mais centímetros, preferencialmente, que nem eu falei, equidistante. Tá? Lembrar de não penetrar essa bolha é principalmente para evitar que a gente, às vezes, faça até uma peritonite por uso da tinta de nanquim. E sempre muito importante, a tatuagem ela deve ser feita distal à lesão, tá? Não faça proximal distal, isso só vai dificultar o cirurgião. Essa é aquela peça da lesão ressecada, que foi feita uma retossigmoidectomia por videolaparoscopia, que, segundo o coloproctologista, ajudou muito na identificação da lesão, principalmente do terço distal, né, para saber quanto preservar, principalmente, do cólon. Complicações, né, a perfuração, né, pode ocorrer em até 3 a cada 1.000 polipectomias, lembrando que lesões muito difíceis, cólon direito, grandes, às vezes vale a pena deixar esse paciente em observação, fazer esse procedimento num centro hospitalar, porque você vai ficar com esse paciente, não vai perder esse paciente de vista. Os tratamentos, as perfurações tardias têm um risco de mortalidade maior. Fatores de risco, como idade, né, presença de doença diverticular, uso inadequado de calor, ou seja, um cautério de uma qualidade pior, né, lesões muito grandes, tudo isso são fatores que vão definir maior risco de complicação. A síndrome pós-polipectomia também que pode ocorrer devido à lesão transmural, né, e ela ocorre de 0,5 a 1%, e se deve à utilização do calor. Normalmente, a dieta sem resíduos, a hidratação e analgesia do paciente pode ser necessário, mas às vezes pode ter translocação bacteriana, né? E eu não acho também errada a utilização de antibiótico nesses casos, tá? Mas o mais importante é ter um diagnóstico diferencial de perfuração. A outra complicação que pode ocorrer, e é comum em lesões maiores, principalmente pólitos reticulados, é a hemorragia, né, que pode ocorrer em até 24% dos casos, dependendo do tamanho do tipo de pólipo, né? O uso inadequado de corrente, a ausência de tratamento prévio, isso tudo pode aumentar o risco de sangramento. A maior parte é autolimitado, porém, às vezes, há necessidade de um tratamento colonoscópio endoscópio. Pode-se utilizar clips, endoloops, argônio, a utilização de adrenalina, catéter bipolar para tratamento, pinça do tipo Coagrasp ou Hot Biopsy. Então, existem vários
instrumentais para a realização dessa hemostasia. Esse é um caso nosso também, que era uma lesão que, segundo o guideline que eu mostrei, existia necessidade de um tratamento de adrenalina ou clip. Nesse caso, foi feita apenas adrenalina na subida, houve uma redução da lesão e a ressecção com a alça no modo de coagulação. Quando foi feita a ressecção, né, houve um sangramento em jato de grande volume que rapidamente sujou todo o lúmen, foi feita a hemostasia, olha o tamanho do hematoma que se formou, né? Ou seja, às vezes é bom prevenir esse tratamento. Então, um procedimento que seria mais rápido, fazendo uma clipagem ou utilização de endoloop, às vezes pode acontecer isso, nos surpreender. Então, esteja preparado para essas complicações. E resumindo essa primeira parte, né? Então, se a gente tem uma lesão neoplásica coloretal, seja ela céssio ou plana, se é uma diminuta, menor que 5, alça a frio. Se ela é de 6 a 9, também alça a frio, né, em ressecção em monobloco. Se é uma lesão maior que 10 milímetros, avaliar, fazer o estudo, todas as lesões preferencialmente devem ser feitos estudos, mas se é uma lesão que tem um baixo risco de invasão, né, de 10 a 19 milímetros, fazer a mucosectomia, seja utilizando a injeção ou ressecção, por exemplo, em submersão em água. Se é lesão maior que 20 milímetros, avaliar a lesão, pode-se fazer a injeção, ressecção também utilizando a submersão em água, ou mesmo ressecções PSMIL, né? Se você estudar a lesão e ver que essa lesão ela tem baixa chance de invasão de submucosa. E lesões maiores de 40 milímetros, encaminhar para médicos que tenham expertise em centros de experiência, né? Se as lesões têm suspeita de invasão de submucosa, avaliar. Se é uma lesão que é suspeita, uma lesão superficial, pode-se avaliar a tatuagem ou não, ou, na verdade, eu prefiro que encaminhe a um centro de referência, seja a mucosectomia ou um centro de dissecção ou cirurgia. E se é uma lesão que você realmente identifica que tem sinal de invasão de submucosa, essa sim é aquela lesão para tatuagem, biópsia, e encaminhar para um centro de referência. Lembrando que nem tudo que a gente vê é pólipo, né? Então, essa imagem nos mostra muito que, às vezes, você, utilizando um aparelho, às vezes, analógico, ou fazer um exame com preparo inadequado, você vê uma lesão, um pólipo, às vezes esse pólipo pode ser um divertículo evertido. Então, tomar cuidado na hora da ressecção. Em relação a lesões maiores que 20 milímetros, alguns truques, né? Sempre ter em mãos corante. Nesse caso, mostra que a utilização da colonoscopia, né, com o índice caminho a 0,4%, permite a gente entender melhor a lesão, o contorno da lesão, fazer um tratamento, no caso aqui uma mucosectomia convencional, foi feita a ressecção e o fechamento do leito com a ressecção da lesão. Essa é uma outra lesão, uma LST granular homogênea, que foi granular mista, né, na verdade, que foi feita uma ressecção em submersão em água, né? Essa lesão tinha aproximadamente 2 centímetros. Quando a gente utiliza a submersão, a gente consegue fazer uma ressecção em monobloco de uma maneira mais fácil, quando comparado à ressecção da técnica convencional, que geralmente faz com que a lesão cresça, né? E existem aquelas lesões maiores, que são lesões desafiadoras, né? Nesse caso, o que é um tratamento ideal? É uma mucosectomia PSMIL, é uma dissecção, é uma cirurgia, é um TEL? Eu acho que o mais importante é claro que no mundo ideal é sempre a dissecção, um TEL, preferencialmente uma dissecção, mas se a gente não tem disponibilidade da dissecção, se a gente não tem a disponibilidade de um TEL, que isso é muito comum, tentar dar a esse paciente um tratamento minimamente invasivo, principalmente lesões de reto, né, que às vezes a cirurgia é muito danosa ao paciente, né? Então, eu recomendo a literatura, né, esse artigo de Burke, né, de 2019, ele fala sobre esses tipos de ressecção, um artigo da Austrália,
Raju também, já em 2016, ele já mostrou isso, que é possível a gente fazer o resgate desses pacientes com grandes lesões, que, na verdade, seriam tratadas por um tratamento, seriam encaminhadas por um tratamento cirúrgico, a gente consegue resgatar e dar um tratamento de cura a esse paciente. E esse estudo mostrou que 203 pacientes que já estavam encaminhados para a cirurgia, eles foram reavaliados por um centro de endoscopia avançado, eram lesões maiores que 20 milímetros, lesões que não tinham uma elevação, lesões com suspeita de malignidade, e uma boa mucosectomia, né, uma mucosectomia bem feita, permitiu que 75% desses pacientes não fossem encaminhados para a cirurgia. E Burgess também já mostrou, né, que o tratamento da mucosectomia, ela chega a ser 3 vezes mais barato quando comparado ao tratamento cirúrgico. Nessa meta-análise, publicada em 2019, que faz a comparação da mucosectomia com a dissecção, mostra que a mucosectomia pode ser sim utilizada como tratamento de escolha se a gente não tem a dissecção, porque permite uma ressecção completa, muitas vezes curativas, tem uma taxa de perfuração baixa, uma taxa de sangramento relativamente mais alta que a dissecção, porém, claro que tem uma taxa de recorrência maior quando comparado à dissecção, né? E lembrar, né? No próprio guideline ele já fala que a mucosectomia pode ser considerada em lesões de grande tamanho, né? Assista bastante filmes, acompanhe médicos que fazem esse tipo de procedimento, isso ajuda bastante na melhor terapêutica dessas lesões desafiadoras, né? E que nem aquela lesão, eu vou mostrar como que foi o desfecho daquela lesão. Antes de mais nada, estude a lesão, avalie a lesão. É uma lesão que tem suspeita de câncer, né? Qual o tamanho dessa lesão? Faça a classificação de Jaynet, estude essa classificação de Paris, porque a gente consegue avaliar o risco de invasão de submucosa também. Faça a cromoscopia digital, a convencional, né? Nesse caso, era uma LST, então, né, fazendo a avaliação dessa lesão, era uma LST do tipo granular mista, né, a gente vê a área de nodulação, uma área mais homogênea. Foi feita a utilização da cromoscopia com índice carmim de 0,4%, com estudo de criptas dessa lesão. Nesse caso, a gente dispunha de magnificação, foi feita a avaliação de toda a lesão e chegou que só tinha padrão 3L e 4. A gente não tinha um BLI, então a gente fez só avaliação de CUDO, no caso. Era uma LST do tipo, então, nodular mista, sem sinais de invasão da submucosa. Media aproximadamente 6 centímetros, estava a uma distância aproximadamente 5 centímetros da borda anal. E se a gente pega estudos, nem esses estudos de OCA de 2019, a gente já consegue mais ou menos predizer o risco de invasão de submucosa, né? De ter uma lesão invasiva, né? Então, esse tipo de lesão, ela representa um risco de 15,5. É um risco que ele possa ser desconsiderado? Não, mas entre isso e um tratamento cirúrgico de grande porte, vale a pena fazer a ressecção e, dependendo do que for, fazer o encaminhamento para tratamento cirúrgico, se você não tiver disponibilidade de uma dissecção em um TEL, por exemplo. Planeja a sequência. Aonde que a gente começa a ressecção? Geralmente, na lesão de maior risco de invasão de submucosa. Então, aquela região nodular é a região que a gente vai ter que ter uma ressecção de maior cuidado, porque o patologista nessa região, ele tem que avaliar se houve ou não invasão de submucosa, caso tenha uma lesão, um adenocarcinoma. Avaliar se essa paciente ele pode ser acompanhamento, por exemplo, um tratamento curativo. Se a gente permitir, com o mínimo possível de fragmentos, que o paciente, que a gente consiga dar um critério de cura para esse paciente. E depois a gente vai programar as outras regiões onde tem o menor risco de invasão de submucosas de lesões. Capriche na injeção. E o que a gente pode fazer injeção? De solução salina, com ou sem associado à utilização de algum corante, né, azul de metileno ou mesmo
índigo carmim. Pode-se utilizar o Voluven, o hialurônato de sódio, que é muito utilizado no Japão. A gente consegue o hialurônato aqui em colírio, tá? Então, já vem na concentração, tá? Então, é uma opção que a gente pode utilizar, a questão que ele é mais caro. A utilização de manitol estéreo também pode ser uma opção, né? Então, após fazer a injeção, sempre nas bordas da lesão, né, de uma maneira que a lesão se exponha a você, fazer a utilização da alça, sempre preferencialmente se vai programar a mucosectomia, alças de 10, 15 ou 25 milímetros, nunca alças muito grandes, principalmente dependendo do local, do polo. Manter a alça sempre paralela ao eixo da ressecção, isso também é muito importante, né? E cheque o leito de ressecção, né? Por quê? Porque sangramentos vão ocorrer. Avaliar se houve perfuração. Esteja preparado, né? Um sangramento em jato dessa lesão. Então, foi feita a hemostasia com clipe, né? Na verdade, 2 clipes. Utilização pode-se utilizar também argônio ou coagrasp, né? Nesse caso, a gente não tinha um coagrasp, mas tinha o clipe, o argônio disponível. E a ablação das bordas. Utilizar, não utilizar aquela técnica de avulsão com a hot biopsy para diminuir o risco de recorrência. Eu sou muito tendencioso à utilização do argônio, porque eu tenho disponível a hot biopsy na região das bordas. E os estudos, no caso, esse estudo de 2019, publicado na Gastroenterology, já mostra que, em relação ao RCT, de 416 pacientes de 4 centros terciários para lesões grandes, mucosectomias maiores que 20 milímetros, a utilização do plasma de argônio diminuiu a taxa de recidiva de lesão após a mucosectomia, né? E, muito importante, talvez o mais importante é não perder esse paciente de vista. Faça o segmento dele. 3 meses após a ressecção da lesão, né? Então, já mostra, a gente já tem uma noção se houve a ressecção completa ou não, fazer o estudo da lesão, no caso a gente tinha magnificação e o FARS para avaliar, o controle de 15 meses e o controle de 24 meses, de 2 anos, mostrando uma total ausência de lesão, né? Lembrado, após a ressecção, avaliar o critério de injúria, né, de dano da lesão, a classificação de CID, né, que vai tipo 0, que é só a lesão submucosa, a exposição da muscular, que é o sinal em baleia, né, que é o tipo 2, esse tipo também não precisa de clipe, né? O tipo 3, segundo Burgs, publicado na Gut, o tipo 2 é quando a gente tem dúvida se houve lesão da muscular própria ou não, se é uma fibrose, então, nesse caso, eu recomendo essa utilização. O tipo 3 é aquela lesão já que a gente já tem lesão ulcerosa, né? Aquele sinal em alvo, né? E o 4 é quando a gente identifica logo a perfuração sem contaminação. Eu não considero a alta no mesmo dia, eu interno esse paciente, deixo antibiótico e observo ele após a clipagem, o fechamento, né? E lembrar que existem outras técnicas, né? Ben Miller, né, em 2012, ele descreveu a técnica de submersão em água, que eu acho, atualmente, é a técnica que eu mais utilizo para ressecções e conduta dessas lesões maiores que 10 milímetros. Eu tenho uma tendência, hoje em dia, a utilizar menos a técnica convencional. Essa que é uma lesão granular homogênea de 25 milímetros no colo ascendente, que foi identificado, foi feito a ressecção com submersão em água e houve exposição e um pouco de injúria da muscular, né? E foi feito o fechamento, o paciente foi de alta sem queixas. A avaliação, não havia sinal de alvo. Esse é um estudo nosso que foi publicado no ano passado, que foram feitos a avaliação de 2017 a 2019, 51 lesões que a gente fez a ressecção com submersão em água, lesões variando de 7 a 60 milímetros, tempo de ressecção, um tempo extremamente curto, né, 16 milímetros, tempo médio, a taxa completa de ressecção, né, de 86%, mesmo considerando lesões bem grandes, né, taxa de intercorrências, apenas a sangramento que a gente teve, que todos foram tratados durante o procedimento. E o estudo já mostra, né,
os estudos já mostram que a utilização da submersão em água permite que a gente tenha uma ressecção R0 maior quando comparada à técnica convencional, porque a lesão ela fica mais curta, a gente não tem uma extensão tão grande para ressecar, né? E às vezes dificulta quando a gente faz uma injeção um pouco a mais, né? Fazer a ressecção completa dessa lesão de maneira R0. E a ressecção em bloco também, ela é maior quando a gente faz essa submersão, com um P estatisticamente significativo a ressecção em bloco, né? E não sendo estatisticamente significativo, a utilização, na verdade, a ressecção R0. E como mensagem final, né, lembrar então, na conduta frente a esses pólipos, essas lesões, dar preferência à utilização de alça, porque a taxa de recorrência dessas lesões é muito quando a gente utiliza a pinça, né? Então, use mais a alça de polipectomia, ressecções utilizando a alça a frio para essas lesões menores que 10 milímetros. A mucosectomia é segura, deve-se utilizar ela é eficaz em praticamente a maioria das lesões. A ISD deve ser reservado para aquelas lesões realmente com suspeitas, lesões que têm, às vezes, um sinal de não elevação, pode ser considerado, né? Bem como a mucosectomia em submersão, né? Lesões com preditores de dificuldade, encaminhar para centros de referência, não tirar a possibilidade de cura desse paciente. Então, se você faz um tratamento inadequado, um paciente tem uma recidiva, isso só dificulta depois a ressecção dessa lesão. Então, é uma lesão de difícil tratamento, encaminhe para centros de referência. Tenha um local de uma estrutura adequada para tratamento de complicações e nos casos irressecáveis, que você não conseguiu fazer a ressecção, antes de encaminhar para a cirurgia, encaminhe para um centro com maior expertise. Tá? E o uso da mucosectomia em submersão deve ser considerada sempre que você tem uma tendência à ressecção em monobloco ou uma lesão que não eleva, né? Então, essas foram algumas das minhas mensagens para a conduta frente a essas lesões, a esses pólipos, que é o nosso dia a dia na colonoscopia, né? Muito obrigado.